Entrevista. E como a gente está anunciando desde o início do programa, né? Hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil e nós vamos conversar com o Vitor Almeida, farmacêutico oncológico, sobre o assunto. Pois é, Laís, esse dia serve para conscientizar as pessoas da importância do diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura de câncer infantil. Vitor Almeida, muito obrigado pela presença, bom dia. Hoje, qual a maior dificuldade que existe nesse processo de diagnóstico mais rápido? Há uma dificuldade para os pais de aceitar essa possibilidade, de procurar ajuda médica? Qual para você é o maior obstáculo para esse diagnóstico precoce? Bom dia, Laís. Bom dia, Vitor. Bom dia, ouvintes. É muito importante estar aqui nesse espaço e falando sobre oncologia pediátrica, porque é muito importante termos em mente que é um tratamento que é muito... tem uma chance grande de cura, ou seja, quando dando tudo certo, teu paciente por volta de 70% a 80%, a depender do tipo de câncer e a depender da faixa etária, tem maiores chances de cura. E quando a gente fala do diagnóstico, da dificuldade, está relacionado à vinculação de termos um problema, um paciente ter algum tipo de problema e pensar que é um tipo de câncer. Então, a não ser quando seja um osteosarcoma, que é um problema que a gente vê pelo exame de imagem, a gente consegue fazer o diagnóstico, mas às vezes a criança está com uma dor de cabeça ou com a cefaleia, ela pensar que está com um tipo de câncer cerebral. Essa vinculação que é muito difícil, às vezes, ser feita. Por isso que é muito importante sempre capacitar a população, capacitar os profissionais de saúde para poder também pensar que alguns tipos de problema pode ser um tipo de câncer. Por exemplo, eu trabalho no Instituto do Câncer Infantil do Agreste, que é o ICIA. O ICIA ele tem um projeto muito premiado, inclusive premiado nacionalmente, que é uma caravana de diagnóstico precoce. O que seria isso? Nós fazemos uma capacitação nas prefeituras, com os agentes, a população, com os profissionais de saúde, para quê? Para que conseguir identificar o tipo de câncer e, consequentemente, iniciar o tratamento com mais precocidade. Vitor, hoje em dia, qual é a taxa de cura do câncer infantil, né? Porque a gente sabe que depende muito do tipo de câncer e tudo, mas com esse diagnóstico, esse trabalho que você vem fazendo de diagnosticar o quanto antes o tipo de câncer, vocês conseguem mensurar essa taxa de cura? Muito boa a sua pergunta, Laís. E assim, quando a gente compara o tratamento oncológico adulto com o pediátrico, a chance de cura do pediátrico é muito maior do que do tratamento adulto. Nossa taxa, isso varia assim pelo tipo de câncer, pelo estadiamento, mas é por volta de 80% dos pacientes, até às vezes até mais, a depender do tipo de câncer, que a gente consegue ter uma chance de cura e aumentada para isso. Isso é muito importante porque a gente consegue salvar gerações que anteriormente estaria possivelmente condenada com o diagnóstico, com o tratamento que muitas vezes é pesado. A gente consegue proporcionar uma chance de cura. E quando a gente proporciona uma chance de cura para um paciente, para uma criança, nós estamos dando o quê? 60, 70 anos de vida pela frente. Então, todos são gerações e gerações de pacientes que conseguem ter uma vida e com qualidade de vida durante todo o tempo. Nós temos pacientes hoje, ex-pacientes nossos que são formados, tem pacientes que são casados, tem pacientes que têm filhos já. Então, assim, isso tudo alegra e dá sentido ao nosso trabalho. Vitor, eu estou aqui com uma página aberta, informações da Casa Civil do Governo Federal. E detalhes aqui sobre o câncer infantil, né, que é a principal causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. Esses dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Em todo o mundo, segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, estima-se que todos os anos 215 mil casos são diagnosticados em crianças menores de 15 anos e cerca de 85 mil em adolescentes entre 15 e 19 anos. E o tipo de câncer mais prevalente é a leucemia. E nós estamos no Fevereiro Laranja, que justamente traz uma conscientização sobre diagnóstico e tratamento da leucemia. Queria entender um pouco como que se dá o tratamento de leucemia
em crianças e adolescentes aí entre 1 e 19 anos? Pronto. Complementando os dados que você mencionou, Vitor, segundo os dados do INCA, nós teremos por ano cerca de 8 mil novos casos de câncer oncopediátrico no Brasil. Levando em consideração a taxa de Pernambuco, seriam por volta de 400 casos por ano de pacientes novos. E quando a gente analisa o tipo de câncer, o mais incidente é a leucemia, principalmente a LLA. Temos por volta de quase 30% de todo o conjunto de câncer oncopediátrico seria a leucemia. E quando a gente fala do tratamento da leucemia, é um tratamento que ele é muito dispendioso. É um tratamento, desse câncer específico, é um tratamento que é muito demorado. Ele tem fases de indução, de manutenção, consolidação, que pode durar por volta de 3 anos. 3 anos e pouco. Umas fases mais intensas, outras mais controladas. E o ICIA, a gente consegue hoje tratar os pacientes de leucemia. Anteriormente ele não conseguia pegar toda a fase do tratamento, pegávamos algumas outras fases, mas como isso ele conseguiu fazer um trabalho maior, conseguiu mais estrutura, nós conseguimos hoje pegar pacientes dessa fase. E para vocês terem uma ideia, para vocês quantificarem, de novembro para cá, 6 novos pacientes começaram o tratamento de leucemia no ICIA. Quando eu falo tratamento, já o tratamento é com quimioterapia, com todo o tratamento que o paciente necessita. Ô, Vitor, ano passado, a gente recebeu aqui no Manhã Cidade uma biomédica que falava sobre o mapeamento genético, né? Que um dos pontos fortes do mapeamento genético, muitas pessoas fazem para saber se elas têm tendência de ter câncer e tudo mais. E eu lembro que ela falava muito assim, minha gente, o mapeamento genético, ele indica muito, por exemplo, como hábitos saudáveis ou não podem interferir nessa questão de você desenvolver um câncer na vida adulta. O que muitas vezes não acontece para a criança, né? Porque não dá tempo da criança nem desenvolver hábitos de vida, de alimentação, de exercício e tudo mais, porque é um bebê que é diagnosticado com câncer. Então, como é que a gente pode ver isso? É mais questão hereditária? É porque já nasce com algo crônico que desencadeia esse câncer? O que é que a gente pode dizer, por exemplo, para um pai que está ouvindo a gente, né? E às vezes no início do tratamento, no diagnóstico é muito difícil. Por que o meu filho, né? Por que minha criança está passando por isso? Normalmente, os cânceres eles têm 2 tipos de causa, ou fatores ambientais ou fatores genéticos. Os cânceres pediátricos são normalmente vinculados a fatores genéticos, visto que, como você mencionou anteriormente, não tem um tempo de exposição a fatores ambientais. Mas não quer dizer que esses fatores ambientais não podem atrapalhar o tratamento, né, a resolutividade dele. Da seguinte forma, por exemplo, às vezes a dieta que a criança pode fazer, às vezes o pai vê o filho no tratamento, ele começa a dar dieta que talvez não seria interessante para quem está num tratamento e ele começa a ofertar. Então, normalmente o câncer pediátrico ele é vinculado a fatores genéticos. Então, é interessante que quando a pessoa sabe que tem algum tipo de mutação na família, comece a fazer esse tipo de rastreio. Não quer dizer que esse rastreio vai acabar com o câncer. Não, mas o acompanhamento será muito mais incisivo. Então, é isso que a família, os profissionais têm que fazer com esses casos específicos. É melhorar o monitoramento para que, caso um câncer seja desenvolvido, o tratamento seja iniciado o quanto antes. E só para complementar essa questão de como a vida e a rotina daquela família pode, né, mexer com o resultado do tratamento e tudo mais, eu lembro que, por exemplo, quando a filha do Thiago Leifert foi diagnosticada, né, com um câncer oftalmológico, né, por meio do teste do olhinho e tudo mais, partiu muito, né, do que os pais observavam na criança. E também é importante a gente falar isso, né, a observação do filho, de como ele se comporta, se tem alguma coisa diferente nele. Isso também pode levar a um diagnóstico precoce, né? Isso, e quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor. Por exemplo, como você estava comentando, essa questão da campanha do Thiago Leifert, ele faz uma campanha também na época de setembro, que o ICIA também participa disso, que a gente consegue ficar em centros de grande circulação, principalmente shoppings, fazendo análise de pessoas, de crianças abaixo de 5 anos, tirando foto, que, por exemplo, o câncer de retinoblastoma, quando a pessoa tira uma foto e aparece um olho muito branco, é um indicativo que pode ter algum tipo de problema. Por isso que é importante sempre
a depender do tipo de câncer, nunca esquecer que isso pode ser um tipo de câncer, porque às vezes, por exemplo, como o Dr. Luiz Henrique, que é o nosso fundador lá do ICI, ele fala que às vezes a gente consegue detectar o câncer com um exame de sangue. Porque, por exemplo, pode ter uma taxa diferente de leucócitos. A gente consegue saber se o paciente está com leucemia. Não consegue saber ainda qual é a gravidade dela, qual é o seu estadiamento, mas já consegue fazer um diagnóstico. Então, é muito importante que a gente consiga sempre fazer mais diagnósticos precoces, capacitar mais as pessoas, capacitar os estudantes, capacitar os profissionais de saúde, não apenas os profissionais, mas também toda a sociedade, porque o tratamento oncológico pediátrico é uma demanda que necessita de todos nós. Por exemplo, o ICIA, nós estamos no processo de vinculação com o SUS na parte da oncologia pediátrica. Isso vai ser muito bom, por quê? Porque a gente vai conseguir ofertar outros tipos de tratamento que a gente não consegue ofertar. Então, isso é melhorar o acesso, isso é melhorar o diagnóstico precoce, isso é melhorar a nossa estrutura para poder ofertar melhor tratamento para todos os nossa população e toda a população que a gente consegue atender. Então, a gente consegue atender a população de todo da Agreste, Sertão, inclusive de outros estados, que vem se tratar aqui em Caruaru. Então, Caruaru ele acaba sendo uma referência no tratamento oncológico, sobretudo na oncologia pediátrica. Bom, nós recebemos aqui o Vitor Almeida, ele é farmacêutico oncológico e conversa conosco sobre o dia de hoje, que é o Dia Mundial de Conscientização e combate, né, ao câncer infantil. E na linha mais do tratamento, Vitor, eu queria que você pudesse nos explicar sobre os efeitos na qualidade de vida das crianças que são submetidas, né, aos fármacos, à radioterapia, quimioterapia. Eu acredito que os dois grandes caminhos que são perseguidos pela ciência, é claro, a eficácia do tratamento para resolver, para curar, mas também minimizar ao máximo o efeito dessa medicação na qualidade de vida, para que essas crianças e adolescentes possam levar, dentro do possível, uma vida normal. É muito importante o que você comentou, Vitor, porque assim, quando a gente fala do tratamento oncológico nas crianças, nós temos alguns medicamentos que fazem toxicidade nos pacientes. Essas toxicidades, elas estão relacionadas a efeitos tardios. Então, eles podem ter problemas relacionados a coração, insuficiência cardíaca. Se for um câncer, no câncer de testículo, o paciente pode ter estéreo, isso pode impactar a sua qualidade de vida, a continuidade da sua família. Então, tem muitos medicamentos que podem proporcionar efeitos, tanto medicamentos como tratamento, como, por exemplo, a radioterapia. Pode proporcionar efeitos que vão atrapalhar a qualidade de vida do paciente quando ele ficar curado. Aí por isso que é muito importante que nós, como na equipe, conseguir identificar, mapear o paciente, lembrando que nem os pacientes é uma receita de bolo. Nem tudo que a gente faz para um determinado paciente a gente consegue replicar para outros. A gente consegue identificar qual é o paciente, consegue monitorá-lo, o seu tratamento, o seu acompanhamento, para que riscos possíveis futuros sejam minimizados e que não impacte a qualidade de vida que o paciente ele vai ter depois do seu tratamento. Pois é, e você falou aí, né, sobre a equipe do ICIA, e alguns anos atrás o ICIA ele começava a caminhar, né, para esse diagnóstico, para dar o tratamento. E hoje os serviços do ICIA, eles são muito mais amplos para atender a diversos tipos de câncer, fazer o diagnóstico, acompanhar durante o tratamento e no pós também, né? Isso. Do ano passado para cá, a gente conseguiu aumentar muito mais o nosso serviço. Para quem não conhece ainda o ICIA, ele consegue hoje, nós temos uma UTI, que a UTI é vinculada já ao SUS, mas a oncologia ainda não. Nós estamos no processo. Então, isso conseguiu fazer com que aumentemos muito mais o nosso tratamento e a nossa possibilidade de atendimento dos nossos pacientes. Porque o tratamento oncológico pediátrico, ele normalmente ele necessita de um aporte de acompanhamento, de um porte de internamento muito maior do que do tratamento adulto. Então, a gente consegue pegar os nossos pacientes, a gente consegue fazer internamentos nele, lá no ICIA, que a gente antes não conseguia fazer. Nós conseguimos melhorar também a qualidade dos nossos pacientes. Como eu tinha mencionado anteriormente, a gente tinha uma dificuldade de não conseguir pegar o paciente que faz o tratamento de leucemia desde o começo do tratamento até o final. Hoje nós já conseguimos fazer. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, são o quê? A gente falou o quê? 6 famílias.
6 pacientes que já começaram de novembro para cá fazer o tratamento. Se ele não tivesse o ICIA, ele estaria fazendo em outro local. E são tratamentos que são 60 dias de integrais. Eu, por exemplo, nós temos hoje um paciente que está fazendo de leucemia. Eu, antes de vir para cá, preparei um medicamento, vim para cá, quando sair daqui já vou preparar de novo o medicamento. Então, possivelmente, se não fosse isso aqui, o paciente está em outro local, a família mais dispendiosa, muito mais dificuldade. Então, isso é o caminho que o ICIA, né, particularmente falando do ICIA, tenta ofertar muito mais para os nossos pacientes. E lembrando que, quando eu mencionei que a gente está tentando fazer com que tenhamos o serviço da oncologia vinculado ao SUS, para o ouvinte compreender, quer dizer o quê? Que no Norte e Nordeste só tem uma única cidade no interior, que ela oferta um serviço de oncologia pediátrica pura para o SUS. Então só tem uma única cidade, que é Feira de Santana. A segunda, se tudo der certo, será Caruaru. Né? Realmente assim, e o psicológico conta muito, né? Então se você tem a família perto, tá perto de casa, consegue, às vezes a mãe consegue revezar com outros parentes, tudo isso conta para que o tratamento tenha mais sucesso, né? Sem dúvida. Vitor Almeida, muito obrigado pela presença aqui. Nós queremos cumprimentá-lo pelo serviço prestado à sociedade, a você e, através de você, a todos do ICIA. Obrigado pela vinda aqui e até uma próxima oportunidade. E reforçar que o ICIA conta ainda com a ajuda da sociedade, né, Vitor? Isso é muito importante. Eu agradeço o espaço que vocês estão ofertando, tanto para o ICIA, mas também para a causa do combate ao câncer infantil, que são momentos como esse que ajudam cada vez mais que tenhamos as maiores chances de cura e maiores as chances de diagnóstico precoce. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma pausa. O Manhã Cidade volta já. Manhã Cidade. Entrevista.